Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar aí a nossa primeira edição desta segunda-feira com muitas informações para vocês e notícia que vai agradar muitas pessoas. O técnico Fábio Carille não é mais treinador do Vasco. Ele foi desligado ontem após a derrota do Vasco para a equipe do Cruzeiro. O Felipe Maestro, de maneira interina, assume e o Vasco está no mercado atrás de um novo treinador. A gente vai explicar isso e outros temas para vocês aqui na sequência do vídeo. Então peço para vocês deixarem o like, que ajuda bastante no engajamento aí do nosso conteúdo. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e compartilha para mais pessoas. Não custa nada, só aperta o joinha aí. Se você quiser deixar o dislike também, fica à vontade. Quem estiver chegando pela primeira vez aqui no canal, convido vocês a se inscreverem aí para não perder nada que rola no Vascão. Beleza? Para começar, galera, o Carille foi demitido. Eu vou deixar com vocês o pronunciamento do presidente Pedrinho e no retorno eu dou aqui alguns centavos da minha contribuição para dar a minha opinião do que eu acho dessa situação. Confere aí. Primeiro eu quero falar que toda a responsabilidade é minha, do trabalho que está sendo feito dentro do Vasco. Comunico que aconteceu agora o desligamento do Carille e para deixar muito claro que quando a gente faz uma demissão parece que a gente está transferindo a responsabilidade toda para o treinador, e essa responsabilidade é minha. Foi o que eu conversei com o Carille, que muitas coisas que eu sempre falei e preguei na televisão, que eu continuo com essas convicções, mas o momento de aplicá-las às vezes não é o momento que a gente imagina. Sempre acreditei muito na questão do jogo, e aqui dentro a gente percebe que as coisas são diferentes e que tem questões anímicas que também precisam ser consideradas. Então, o ambiente estava interno muito bom com os atletas. O Carille é um cara muito especial, a comissão técnica muito especial, um trabalho muito sério e duro, mas por todo um contexto, infelizmente, todo mundo fala que sempre sobra para o treinador, e é uma verdade, mas essa responsabilidade é minha. Eu acho que tem todos nós que estamos trabalhando aqui com futebol, atletas, jogadores, a comissão técnica, todo o departamento esportivo, nós somos responsáveis porque a gente bota uma sobrecarga no treinador como se tudo fosse culpa dele. Como não é fácil fazer isso, como as pessoas falam, é mais fácil trocar o treinador, não é fácil, mas às vezes é necessário. Mas eu quero deixar bem claro que a responsabilidade é minha, e agradecer muito ao trabalho do Carille e de toda a comissão técnica nesse período que ele teve com a gente. Agradecer mesmo de coração. Foi um desligamento muito duro para mim pessoalmente, que tem uma questão humana muito grande, que eu sei que existe uma resistência por muitas pessoas sobre a questão humana, se tratando de alguns cargos, principalmente como o meu, como presidente, que eu já falei isso algumas vezes, que as pessoas acham que a gente, porque exerce uma função de liderança, que a gente tem que ter um coração de ferro. E eu nunca vou ter um coração de ferro, eu sou humano e trato as pessoas de forma muito cordial, com uma visão realmente, um aspecto humano muito grande e também com profissionalismo. Então, na hora de uma demissão, o lado humano me incomoda muito de fazer um desligamento, para quem me conhece sabe, mas eu assumo essa responsabilidade aqui e também comunico já que de forma interina, o Felipe vai dar continuidade a essa sequência pesada que nós vamos ter. Bom, a gente já havia falado isso algumas vezes aqui no canal. O Carille era quase um apêndice no cargo de treinador do Vasco. A torcida do Vasco já demitiu o Carille há muito tempo e era questão de tempo, de uma sequência de resultados ruins, que o técnico acabasse caindo. Poderia ter sido numa derrota para o Flamengo aí, com o resultado acachapante, poderia ter vindo numa eventual derrota para o Lanús em São Januário. Não veio no jogo de hoje contra o Cruzeiro, que curiosamente
dos 3 jogos que o Vasco fez fora de casa nesse Brasileiro, foi o que o Vasco desempenhou melhor e merecia ter, pela primeira etapa, ter saído na frente do marcador. E pelo todo, o Cruzeiro foi um pouco melhor no segundo tempo. Daria para dizer que um placar justo seria um empate, vai. Mas o Vasco volta aí de Uberlândia com uma derrota na mochila e sem o seu treinador. E era óbvio que isso acabaria acontecendo dentro em breve e aconteceria provavelmente nesse período agora, a menos que acontecesse uma grande surpresa, que era o Vasco ter uma pontuação muito alta nessa sequência de 6 jogos direto fora de casa. É normal, todo time jogando fora de casa é mais frágil e é natural que o Vasco tenha resultados ruins agora nessa sequência de 6 jogos. Então, era quase pule de 10 que em alguma dessas rodadas dessa sequência de 6 jogos o Carille acabaria caindo. Não sei até que ponto o fator Fernando Diniz dando sopa no mercado e o Santos precisando de treinador não fez com que talvez a diretoria acelerasse essa demissão para eventualmente não perder o Diniz. Tá? O Diniz, inclusive, foi tema da entrevista coletiva de ontem, nesse pronunciamento aí do presidente Pedrinho. E foi um trabalho que o que eu mais esperava, que era a organização e solidez defensiva, não aconteceu. Ofensivamente, o Vasco era um time pobre, essa é a verdade. Nunca esperei um jogo rebuscado do Carille também. Mas os resultados até alguns jogos atrás era até normal, condizente aí com o que o Vasco tem de elenco. Tá? Brigando pela liderança ali da Sul-Americana, meio de tabela no Campeonato Brasileiro, classificado aí para terceira fase da Copa do Brasil, vem caminhando aí numa normalidade, digamos assim. Mas a pressão era muito grande e o Vasco acabou decidindo por demitir. Então, já que não havia confiança, convicção, então que tiver que tirar, que tire o quanto antes. E tem uma estatística meio complexa. O Vasco é o clube no século XXI do futebol brasileiro que mais demitiu treinadores, tá? Isso também fala muito sobre a gente. Os treinadores do Vasco ou não têm estrutura adequada para trabalhar de material humano com elenco, a gente tem uma cultura ruim de resultadista ao extremo e não tá ganhando, manda embora, reina a falta de paciência. Mas não é legal você ter esse rótulo aí carregado com você. Então queria fazer esses comentários aqui. Vamos voltar a ouvir o presidente Pedrinho. Antes, queria lançar mais uma do quiz do Futebolaço. Você sabe que camisa é essa? No final do vídeo eu vou te explicar. E é mais uma que chega aí pela lojinha do Futebolaço. Você que tem um sonho aí de adquirir camisas antigas do Vascão da Gama, a gente está recebendo novidade praticamente todos os dias e tem muita gente realizando sonhos aí ao redor desse Brasilzão, adquirindo aquela camisa que ele sempre quis ter, um preço bacana. Beleza? Agora, galera, vamos ouvir o presidente Pedrinho falando de como foi essa conversa, essa tomada de decisão para demitir o Carille, até mesmo com o grupo, já que os jogadores compraram o barulho do Carille e agora, recentemente, naquela vitória contra o Puerto Cabello, tivemos pronunciamentos e falas do Verratti, do Léo Jardim, de vários atletas defendendo o Carille, mas o Vasco decide de cima para baixo aí mandar o Carille embora. E um detalhe importante, qual é o perfil desse novo treinador que o Vasco vai tentar contratar? E para fechar, se o Vasco se o Pedrinho, ele foi questionado se ele poderia comentar se o Diniz é o favorito, né, se o nome do Diniz circula internamente, o Pedrinho meio que sai pela tangente e até revela uma conversa que ele teve com o Felipe. Com vocês, o presidente Pedrinho, arguindo aí sobre esses temas. A questão do tempo de trabalho do treinador foi uma coisa que eu fui até muito sacaneado logo quando eu cheguei, né, que o Pacheco tinha sido contratado pela gestão anterior e com 4 jogos eu tive que fazer uma demissão e eu falei na época, né, pela perspectiva ali do acompanhamento, obviamente, dos trabalhos, eu percebi que não existiria uma evolução dentro daquilo que eu acreditava. Depois a gente subiu o Paiva, que deu uma resposta positiva, teve uma queda ali interna também de rendimento e a gente fez a troca. Eu acho que o contexto todo é muito difícil. E agora falando dos dois lados, né? Do lado de cá como presidente e do lado de vocês que eu já estive aí. Eu acho que a gente extermina tudo muito rápido
e acaba que o ambiente fica muito duro de ser sustentado. Às vezes você quer dar tempo de trabalho, por mais que não seja de repente um jogo que te agrade ao nível que você espera, mas se você olhar no cenário nacional, as opções de mercados também não são essas, entendeu? Então assim você fica amarrado, mas não gosto de falar que é cultura, porque tem lugares que têm culturas horrorosas e eu não acredito nisso. Eu acredito que a gente pode fazer uma mudança. Pode partir de mim? Poderia. A decisão foi demorada a ser tomada? Foi porque em nenhum momento eu queria deixar qualquer ponto de interrogação que seria uma demissão para uma autoproteção minha. Em nenhum momento. Por isso que eu conversei bastante, tentei entender tudo, já estava realmente com um processo de avaliação de todo o contexto para tomar essa decisão, porque pela pressão já existia há muito tempo para a saída do Fábio. E eu resisti porque eu queria tentar dar continuidade ao trabalho e tentar de alguma forma plantar alguma coisa para começar a mudar dentro pelo menos do que eu acredito no futebol. Mas eu acho que é muito forte o contexto e eu estava com receio também de começar a atingir o desempenho dos atletas pela questão da atmosfera, do ambiente, por isso que eu falei da questão anímica que a gente precisava fazer a troca. Não concordo de ficar trocando, me incomoda, não faço a troca pela pressão, faço a troca por alguns aspectos de jogo no qual não vou entrar no mérito. Também falo que entreguei as peças de forma demorada para o Carille, né? E a gente está em busca de uma reconstrução que leva um certo tempo para a gente atingir um nível técnico de jogadores também que a gente acredita. Mas como eu falei, e desculpa até me estender nessa resposta, eu falei vindo para cá e vou repetir, falar depois de uma derrota isso é muito ruim, mas é mais um momento para eu deixar claro que eu não faço nada como autoproteção. Quando eu falei que o Vasco estava entre os 8, a minha frase completa foi que o Vasco está entre os 8 melhores elencos. Eu quis dizer de time dos 11. O que faria o Vasco brigar em cima e embaixo seria o desempenho. Essa foi a minha frase. E se você pegar jogador por jogador, dá para fazer a avaliação que eu falei. Eu não falei nenhuma loucura. Porque avaliar depois de uma derrota, é óbvio que você vai botar o valor do jogador para baixo. Então, assim, a gente tem jogadores ali que se a gente conseguir desempenhar bem, a gente vai brigar lá em cima. O Fortaleza, individualmente, não tinha um time melhor que a gente e desempenha melhor do que a gente. O Atlético Mineiro, no ano passado, não tinha um time inferior ao nosso, era melhor tecnicamente e terminou atrás. Então, eu acredito que o desempenho possa potencializar o jogo do nosso time. Uma decisão administrativa da gestão, é uma decisão muito difícil porque, como eu te falei, o ambiente lá dentro é muito agradável, mas a gente precisava mexer, porque eu comecei a sentir que a gente vai ter uma sequência que é ruim para quem assume também, Felipe de forma temporária, o outro treinador, porque não vai dar tempo para treinar. A gente joga quinta-feira em Ponta Grossa, depois joga em Brasília, depois viaja para Venezuela, volta para jogar em Salvador, depois vai para a Argentina. Então, assim, não vai ter tempo para treinar. E aí é um ponto de interrogação também para quem fala sobre futebol e para a própria torcida. O que vai ser exigido do próximo treinador? Qual jogo vocês vão querer do próximo treinador se não tem tempo de treinar? E o Carille pagou um preço por isso também. Ele teve um tempo interessante ali com a eliminação do estadual, mas a gente joga terça, sábado, quinta, domingo, então assim, não tem tempo para ele fazer os ajustes. Por isso que eu não posso ser injusto e botar toda a responsabilidade nele e assumo toda a culpa que eu tenho nesse processo. A pergunta é interessante porque uma coisa é o que eu acredito e outra coisa é o que tem no mercado, né? Então é uma luta constante sobre o que você acredita de futebol e sobre o que tem para ser ofertado. E existe uma escassez e uma cobrança muito forte por todos os lados. Então, assim,
Muitos treinadores, de repente, que tentam um jogo ou gostaria de ter um jogo mais agressivo, mais ofensivo, tem um certo receio e acaba tendo um jogo mais cauteloso e aí acaba indo para um jogo que não agrada tanto o torcedor e as coisas não fluem. Mas a intenção minha, particularmente, é sempre ter um controle mais do jogo, ter sempre mais a sensação que a gente está mais próximo de fazer o gol do que de levar, de marcar muito forte sempre, com pressão. Esse é o que eu desejo. Agora, daí a gente conseguir isso é uma outra questão. Não vou falar o nome de treinador, até porque a gente não sabe o que vai acontecer. E o Felipe, mais uma vez, eu agradeço a ele, que é uma decisão muito difícil também para ele, porque ele sempre tem uma relação muito amigável com todos os treinadores que passam aqui. E ele não interfere nessa decisão que eu tomo. Ele não interfere. E mais uma vez ele aceita, eu comuniquei depois, né? Eu falei para ele, ó, cara, demiti o Carille, quero saber se você pode assumir, se você não puder assumir, eu vou botar outro membro da comissão técnica. E ele prontamente, não vou assumir, não tem problema. Então é ver o dia a dia, ver o trabalho, ele não vai ter tempo também para isso, né? A gente tentou um movimento por uma questão, como eu falei, do que a gente acredita que esse time pode dar mais um pouco e também pela questão anímica. Bom, é isso, galera. Essas são as informações que eu tinha para trazer para vocês. Está feito o registro aí, o Pedrinho falou um pouco do que ele pensa, reconheceu aí que o erro maior é dele, assume a responsabilidade também, de fato, ter demorado a entregar contratações para o Carille trabalhar, mas entende sim que ele mesmo diz que no futebol é um pouco assim, quando as coisas não vão muito bem, a corda acaba estourando no mais fraco. Só teve um comentário do Pedrinho que eu entendo, ao mesmo tempo eu fico reflexivo e acho que não foi tão legal essa fala dele aqui e eu falo qual é. Ele fala assim, a demissão do cara ele demorou, ela poderia ter acontecido antes? Poderia, mas eu não queria que ele fosse demitido ou não teria demitido ele para usar como se fosse uma espécie de escudo de proteção. Tá todo mundo pedindo a cabeça dele? Toma aí. E ele meio que cita que, nas entrelinhas, ele dá a entender que foi sim demorada a demissão do cara, ele poderia ter caído antes, mas para meio que não dar a torcida o que ela queria, falar, vocês querem, então toma, então agora eu vou segurar ele um pouco mais no cargo. Isso me incomoda um pouquinho, porque parece aquela coisa do tipo assim, cara, não é convicção. Não é que eles acham que, cara, não, segura, vai dar certo, vamos pegar na mão dele aqui, vai virar a chave. Parece que é aquela coisa assim, vocês estão pentelhando, então agora vai dar uma segurada. Quando vocês acharem que ele não vai mais cair, é a hora que eu vou demitir. Mas, enfim, pode ser que eu tenha tido uma leitura completamente equivocada, também não estou fazendo muito juízo de valor, mas foi a interpretação que eu tive da fala. Posso ter tido uma interpretação equivocada. E se tiver, já até peço desculpa de antemão aqui. A gente não é Deus, né? Não sabe o que está no coração e na mente da pessoa, mas foi a interpretação que eu pelo menos tive. Não sei se eu levei para um lado não muito legal. Mas enfim, então isso foi o que me chamou um pouquinho a atenção nessa fala do presidente Pedrinho. Beleza? Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Fato é que é público para todo mundo. O Pedrinho é apaixonado pelo Diniz. O Felipe Maestro também. Quem tiver curiosidade para saber o que o Felipe acha do Fernando Diniz, recomendo vocês assistir o episódio da entrevista que o Felipe deu no Charla Podcast e tem bons minutos do Felipe falando sobre o Diniz. Essa entrevista, se eu não me engano, é de 2023 e tem muita coisa ali do Felipe falando como é que ele enxerga o Diniz, como é que é enfrentar o Diniz, a admiração que ele tem pelo trabalho do Diniz. Então, se o Diniz topar, diria eu aí que ele é o grande favorito de fato para assumir. Faço aqui já um parênteses também. Espero eu que a torcida do Vasco, que tem o direito de ter a opinião que ela quiser, mas caso se concretize essa negociação, se você é um dos que não via essa negociação com bons olhos, pô, dá uma segurada. Depois de concretizar, tá? Antes fala o que você quiser, pentelha, sobe hashtag, sei lá, mas depois, se concretizar, dá um voto de confiança, cara. O Diniz é um cara batalhador. Vou fazer um vídeo para falar sobre o Fernando Diniz mais tarde, mas
Senão o Diniz já vem demitido, igual o Carille, aquela coisa, porra, eu não queria, agora já porque veio que eu não queria, vou macetar. Não é legal, cara. A gente tá aí já caminhando pro meio da temporada, então a gente precisa um pouquinho de sossego. Abraça o time, se as coisas não vierem caminhando, não derem certo, mais pra frente, aí sim, cobra, eu já não queria que viesse mesmo, não tá legal, beleza. Mas já jogar uma carga negativa e já ficar pentelhando na chegada porque era contra, talvez essa contratação, não vamos levar para esse lado não, beleza? Para fechar, galera, respondendo aí o quiz do Futebolaço, essa aqui é a camisa terceiro uniforme do Vasco da temporada 2022, é VG, uma linha própria do Vasco. O Vasco foi um dos primeiros clubes do futebol brasileiro a ter a sua marca própria, a capa rompe com o Vasco ali durante a temporada de 2021 para 2022 e tem um mandato tampão, digamos assim, da VG. A camisa meio que copia, meio que imita aquelas capa 99 2000 ACE, né, que tem os homens e os bonequinhos que vocês são apaixonados. A uniforme 1 e 2 é um pouco imitando essa camisa. Essa 3 não, essa 3 é completamente diferente, toda all black. Essa aqui foi um presente do Jânio, mandar um beijão pra ele, um inscrito e um membro do canal muito antigo. Era uma manga longa e esse sem vergonha cortou ela, né, cortou a parte de baixo aqui para fazer uma espécie de manga curta. A de fato manga curta, ela tem um detalhe branco aqui, um acabamento branco. Essa aqui era uma camisa de goleiro, vai, uma manga longa que ele cortou. Mas tá bem legal, ainda assim ficou bonita. Então tá feita a resposta do quiz Futebolaço. Tomara que você tenha acertado aí. E para fechar, chegaram algumas peças novas aí na lojinha do Futebolaço, tá? Essa aqui é uma camisa muito rara. Essa aqui é uma Umbro Diamante, tá? Tamanho G, eu tinha comprado ela achando que era GG, mas ficou curta, vou vendê-la com o coração sangrando. Pra mim é a camisa mais bonita que a Umbro já fez pro Vasco. É a camisa de 2006, a seleção inglesa na Copa de 2006 usava uma camisa assim, tá? E a Umbro fez uniformes que foi denominado Umbro Diamante. Tem um X no ombro aqui, ó, é muito legal. Tem esse detalhe espetacular aqui, ó, da Umbro atrás. Essa camisa tem uns detalhes muito bacanas, ela é modelo de jogo, tá? Ela é furada na lateral, o número, ele não é aquele pintado, é um número prensado, tá? Era de algum lateral aí, essa é uma camisa que provavelmente foi a jogo. Ela tá saindo um precinho mais salgado, porque é um modelo bem exclusivo, ela tá saindo na casa aí de R$550. Aqui não. Toda vez que eu gravo com essa camisa, nego, porra, onde que você tem? De onde que você compra? Tamanho GG, filha única. Vocês que falam tanto que a camisa é linda, 250. Chama lá no direct do Instagram, na lojinha do Futebolaço. Essa aqui tá saindo por R$150. Essa camisa você não encontra mais para vender também, tamanho, ó, GG. E essa camisa que os jogadores ainda usam, a camisa de treino do time do Vasco, tá saindo apenas R$100, tá? Você pode estar chamando a gente lá no direct do Instagram, na lojinha do Futebolaço, e adquirindo essas peitas. Tem outras camisas disponíveis também. Dá uma olhada lá no Instagram no disponíveis e no feed. Se não tiver no comentário escrito vendido, a camisa está disponível para você, beleza? Um beijo no coração de vocês e até a nossa segunda edição. Tamo junto.